Já estamos de volta para dar continuidade no nosso programa de hoje. Professora, a pergunta seguinte é assim: poderá haver um desastre que venha dizimar a humanidade terrena? Nós falamos no bloco anterior que cada um tem os seus erros, as suas dificuldades, porque erros, enganos, e vamos te dar um exemplo assim. Nós estamos dirigindo numa cidade, não conhecemos bem, e entramos numa rua que só lá na frente é que a gente percebeu que era contramão ou que era uma rua sem saída. Foi um engano nosso. A gente refaz o caminho, faz a volta e vamos procurar o caminho correto. Então, isso foi um engano, foi um erro nosso. Então, tem determinadas situações que são erros sanáveis, são coisas que não influenciam em nada a não ser atrasar um pouco o nosso percurso. Assim é na vida. Agora, agir de maldade. Como, por exemplo, nossa família, nossa vivência no nosso lar. Nós estamos vivendo muito bem com o amor da esposa, amor de marido, amor dos filhos. Tudo flui maravilhosamente bem. O cônjuge varão sustenta todo o lar e sustenta com luxos, com supérfluos, carros novos, com as melhores escolas, com as melhores roupas para a família inteira, com uma casa linda, com piscina, tudo maravilhoso. No entanto, na família, tudo bem. No entanto, para conseguir todos esses valores, todos esses créditos financeiros, age de forma com a corrupção, lesando a sociedade. Ou seja, está muito bem com a família, mas criou débitos gigantescos com a sociedade. Vamos falar de um outro caso, aquele que, não gostando da atitude do seu semelhante e que se acha no dever, na obrigação de se defender, de defender os seus, vai lá, pega uma arma e dá um tiro e ceifa a vida dele. Ou seja, enganos nossos que podem ser corrigidos e que não influenciam nada em ninguém, a não ser um pequeno atraso no nosso percurso e erros que são gravíssimos. E aí é como diz no direito, o erro pode ser com culpa ou com dolo. Com culpa é aquele que, por qualquer um daqueles 3 itens que são características da culpa, como a negligência, a imprudência, aconteceu. Mas e aquele que visou o resultado, ou seja, criou um problema gigantesco para si mesmo. Então, são situações que nós vamos criando. Ou pelo psicoímio, nós vamos nos reunir para nos resgatarmos num grande grupo, ou, às vezes, na maioria dos casos que acontece, nós somos o autorresgate. Agora, para dizer, como a pergunta sua, de que poderia haver alguma catástrofe, algum cataclisma que dizimasse toda a humanidade da Terra, só se fosse os erros pela mentira. Ou seja, aí dizimaria toda a Terra, porque não há aquele que não cometa uma mentira, seja ela da menor que seja, da inocente,
daquela que é de entrar num beco, ou que é daquela gigantesca, né? Que é, usando um termo até mais nordestino, de lascar. Então, são essas situações. Tem outra pergunta aí, Deise? A outra pergunta é o seguinte: professor, o que o Espiritismo explica sobre a vaidade excessiva? Será esse o motivo maior dessas catástrofes do tempo? Como? Ela pergunta o seguinte: professor, o que o Espiritismo explica sobre a vaidade excessiva? Ela juntou que legal. Será que são esse motivo das catástrofes? Porque ela fala aqui que ela é evangélica, mas gosta de assistir o programa. Fez muitos elogios às suas explicações, e aí ela pergunta se será isso o motivo de um castigo, né, da vaidade excessiva que o ser humano está, se é esse o motivo das catástrofes. Obrigado pela sua pergunta. A vaidade, ela se diz com a própria pessoa, com o que ela faz, com ele mesmo. Porque a vaidade, ela tem determinadas nuances que são bonitas, são favoráveis, como sair com este calor e tal, um perfumezinho suave, como a mulher com as suas unhas bonitas e pintadas, aquelas que não são chamativas, né? São modestas. O bem se arrumar de forma simples, são essas vaidades que são coisas individuais que não afetam ninguém. Entrar na rua sem saída, ou seja, não há problema nenhum. Agora, tem determinadas situações que as pessoas vão criando vaidades que se prejudicam profundamente, como tatuar o corpo. Porque pergunte o seguinte: se a mulher passa um esmalte na unha e ela quer tirar aquele esmalte, ela passa uma acetona e tirou o esmalte. Não feriu ninguém, nem a ela própria. Né? Agora, coisas que vão marcar a pessoa para sempre. Ela está se marcando, muitas das vezes, não só para essa encarnação, às vezes na erraticidade, às vezes com marcas até na outra encarnação. Não faz sentido o porquê. E essa coisa começou, inclusive, de uma forma grosseira, da numeração na mão, no pulso, no campo de concentração dos nazistas, e que foram ampliando, que depois tentaram disfarçar, e aí começou a fazer uma coisa e outra, e essa coisa foi tomando um corpo. Hoje a gente vai andando pela rua e vê corpos, verdadeiras gibi, verdadeiras revistas, todo tatuado. Consegue tirar? Consegue com uma acetona apagar? Depois que chegou da festa, consegue tirar? Não consegue. E há já aquele que dá qualquer tipo de desculpa. Não porque eu gosto, não porque isso não é vaidade, é porque não sei o quê. Traz sempre consigo uma culpa, um sentimento de culpa. Paciência. São as nossas escolhas. E eu não quero entrar aqui em vários outros detalhes maiores da vaidade que prejudicam individualmente. Mas eu até te perguntaria, Deise, você tem alguma ideia de ser esse coletivo, a não ser a vaidade que prejudica individualmente?
Não, eu acho que é essa vaidade mesmo. E ela fala muito sobre o individualismo e a parte da vaidade estética. Mas aí a gente vai deixar para um outro programa, que daí vamos reunir as perguntas, né, que veio bastante no direct sobre a vaidade excessiva e o que pode acarretar, né, na saúde do ser humano. Mas aí vamos fazer um programa específico sobre isso, professor? Sim, vamos sim. Então tá joia. Deixa eu falar aqui, temos tempo ainda, né? Temos. Que a respeito, como eu disse no bloco anterior, sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo, na pergunta 525, no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E, no subitem, Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Então, a pergunta 525, já de início, os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Pergunta Allan Kardec. E o espírito responde, certamente, pois que vos aconselham. Ótimo. 525A, ele continua, Allan Kardec. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza, ou seja, fora das leis de Deus. Os espíritos que nos ajudam, que nos aconselham, agem sempre dentro das leis divinas. Lá na 526, Allan Kardec pergunta, já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? E aí o Espírito da Verdade responde, é bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, e não para derrogá-las, fazendo surgir, no momento certo, um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, sem necessidade de um milagre para isso. Ou seja, muitas das vezes a gente atribui tudo ao espírito. Não. Aqui ele vai falar de uma situação, por exemplo, de um raio caindo. O homem vai e se esconde, está dando relâmpagos, está tendo trovoada, está tendo temporal, e o homem corre para debaixo de uma árvore para se esconder, e um raio vem e atinge a árvore e a pessoa morre. Não foi que os espíritos então direcionaram aquele raio para a árvore porque o homem estava ali e precisava morrer. Não, o raio cairia naquela árvore de qualquer forma. O raio saiu da natureza e foi ali. O homem foi inspirado para chegar até a árvore porque aquilo que nós falamos do psiquismo, do psicoímã, que leva, que faz com que sejam cumpridas as leis de Deus para desencarnar e reencarnar somente com a autorização de Deus. Nós somos criaturas do Criador. Então, nós temos que ter uma coisa em mente. Deus não erra. E assim, chegamos ao final, né, Deise, do nosso programa. E vamos desejar a todos que tenham dias maravilhosos da semana. E que Jesus abençoe a todos.
Até o próximo programa. Muita paz.